ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou aos seus desejos. Dois relógios controlam a nossa vida. Nós temos o que a Bíblia chama de, no grego, de cronos, o relógio cronológico, que regula o nosso tempo aqui. É aquele relógio que Salomão cita em Eclesiastes: tempo para tudo, tempo para viver, tempo para trabalhar, tempo para juntar o dia, a manhã, a tarde, a noite, a existência humana horizontal. Esse é o Cronos, é Deus fazendo com que o relógio humano, a vida humana, continue. Mas há um outro relógio que controla a nossa vida, e é esse que Paulo diz aqui, que é chamado de Kairos, ou alguns dizem Kairos. É o tempo de Deus. Isto é, enquanto nós estamos vivendo o nosso relógio, o relógio de Deus vai sendo implantado, o relógio de Deus vai dominando o nosso. A agenda de Deus domina a agenda do mundo. Deus domina, Deus reina. Nós achamos que estamos fazendo por nossa própria conta e vontade, mas a agenda de Deus vai dominando. Dois relógios, o Cronos e o Kairos, dominam o nosso mundo. É essa palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo de Deus. Isto é, Paulo tem a convicção de que os salvos precisam conhecer não só o seu tempo, a sua rotina, o seu dia a dia, mas precisam conhecer o tempo de Deus, fazer uma leitura espiritual, uma leitura eterna, olhar o mundo com os óculos de Deus. É isso que Paulo nos diz aqui. E nesse texto, Paulo apresenta algumas das maneiras que nós, misturando o nosso tempo com o tempo de Deus, observando o tempo de Deus, deixando a agenda de Deus entrar no nosso tempo, no nosso mundo, na nossa vida, no nosso dia a dia, Paulo então tem algumas sugestões para nós, e ele diz que esse tempo de Deus, esse Kairos, é um tempo que devemos buscar o que ele chama de despertamento espiritual. Ele começa dizendo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, o versículo 11. Paulo pede para que os crentes ali, os romanos, e claro, por extensão a Bíblia foi escrita a todos nós tenhamos uma convicção de que esse tempo é um tempo bom de salvação. Ele diz: cada vez nós estamos mais próximos da vinda de Jesus. É isso que ele diz. A nossa salvação está mais próxima do que quando no início. E nós estamos a 2000 anos desse texto, aproximadamente. Então, a salvação está próxima, o fim do mundo está próximo, a instalação completa, definitiva do reino de Deus está próxima. E então nós precisamos, nesse tempo de despertamento espiritual, de ficarmos atentos. A última coisa que uma igreja, que um servo de Deus pode fazer nesse tempo é dormir. Por isso ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Paulo, se estivesse aqui, ele diria: acorda, igreja, acorda, povo de Deus. O fim está próximo, os sinais estão aí. Os acontecimentos bíblicos, escatológicos, praticamente se cumpriram. Então é hora de despertar do sono. E a igreja não pode dormir esse sono da indolência, da letargia. É interessante que na Bíblia algumas pessoas dormiram, e ilustra o que estamos falando agora. Por exemplo, Sansão perdeu a sua força enquanto dormia. Jonas pecou contra Deus enquanto havia idolatria lá em cima, enquanto dormia.
Os discípulos de Jesus, enquanto Jesus orava e pedia que eles o acompanhassem em oração, eles dormiam. A parábola do joio e do trigo diz que o joio foi colocado na plantação quando os trabalhadores dormiam. E Paulo diz aqui que nesse tempo final, nesse tempo de salvação, de evangelização, nós não devemos dormir. O calendário de Deus chegou, ele está às portas, logo a trombeta vai tocar, Cristo voltará em breve, o Todo-Poderoso vai preparando sua chegada e a igreja não pode dormir. E o que significa dormir hoje em dia? É uma boa pergunta. O que significa hoje dormir? Significa uma mente entorpecida, que não lê os sinais na Bíblia. Dormir significa achar que a vida é apenas horizontal, é apenas a nossa agenda humana, é apenas o Cronos. Dormir significa não ter uma urgência de salvação, de evangelização, de amor pelas almas perdidas. Dormir significa deixar de orar, deixar de vigiar, deixar de se preparar. É isso que é dormir. E o tempo é um tempo de despertamento espiritual. A segunda maneira de nós analisarmos o tempo de Deus e o tempo do homem, a agenda de Deus entrando na agenda do homem, que Paulo nos diz aqui, que esse tempo nosso é um tempo de brigar e abandonar o pecado. Brigar com o pecado e abandoná-lo. É o que ele diz aqui no versículo de número 12. Vai alta noite. É interessante que a Bíblia ela faz uma comparação entre o pecado e as obras e a noite, e as trevas. Por exemplo, é como se Deus é luz, e Ele é luz, Ele resplandece. Aquele que anda na luz, a Bíblia fala muito, quando Jesus ia nascer, diz que na região que brilhava a sombra da morte, resplandeceu a luz. E o pecado é comparado com trevas. E Paulo usa essa expressão, vai alta noite. E vem chegando o dia, verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Isto é, aquele que já foi salvo, aquele que no versículo 11, a salvação dele está próxima porque Jesus está chegando, ele não fica indolente. Ele não dorme como aquelas virgens de Mateus 25. Ele não dorme o sono da preguiça. Ele não dorme o sono da comodidade. Mas ele vai num processo de santificação. Paulo diz, deixemos as obras das trevas. É um processo. Você vai cada dia se santificando mais e abraçando as coisas de Deus. E Paulo, então, ele cita algumas dessas obras das trevas. Aqui, quando Paulo cita no versículo 13, orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes, Paulo não faz a lista completa de todos os pecados. Certamente aqui são pecados graves e sérios, mas que representam todos os pecados. Em outros lugares, Paulo fala de outros pecados. Então, no conjunto do que a Bíblia condena como pecado, nós podemos entender que esse é o sentido dessas palavras. E Paulo diz, andemos dignamente como em pleno dia. O mundo pode andar nas trevas, fazer escondido, mas nós andamos como em pleno dia. É como se nós vivêssemos sempre ao meio-dia. Qualquer pessoa pode olhar para nós a qualquer tempo, em qualquer lugar, que nós não nos envergonharemos. Essa é a ideia. É não fazer nada que envergonhe a Deus diante dos homens. Claro que mesmo nas trevas, Deus sabe o que estamos fazendo. Mas a ideia aqui é testemunhar de tal forma que mesmo os homens olhando o que nós estamos fazendo, nós não envergonhemos a Deus. Que Deus não seja envergonhado nesse sentido. Que não se zombe de Deus por causa da nossa vida. E Paulo, então, aqui ele cita alguns pecados. Ele cita, por exemplo, orgia. Orgia é geralmente usado na Bíblia como um banquete com comida e bebida, mas também com libertinagem sexual. É como se fosse assim, o que hoje se fala um bacanal. Os crentes, o mundo, por exemplo, é comum a eles, não deveria ser,
comida, bebida e libertinagem sexual. Paulo diz, nós não. Nós abandonamos isso aí, nós já saímos disso aí. Abandone isso aí. Ele fala, por exemplo, de bebedices. Aqui é a ideia da embriaguez e excesso também de comida. Paulo fala, por exemplo, da glutonaria em Gálatas 5. O excesso de bebida, de comida, a embriaguez. Uma pessoa cujo Deus é o ventre, uma pessoa que vive em função de comer e beber, Paulo diz, não serve para os crentes. Os salvos vão abandonando esse estilo de vida. A impudicícias e dissoluções, que é relação sexual ilícita, relação sexual antes do casamento, solteiros não podem ter relação sexual, namorados crentes não podem ter relação sexual, não podem, está errado, e relação sexual fora do casamento. Uma mulher não pode ter outro homem a não ser o seu próprio marido, e o marido não pode ter outra mulher a não ser a sua própria. É isso que Paulo diz. Nós, os crentes, somos diferentes. Nós, os crentes, tratamos a vida sexual com pureza, com santidade. E Paulo diz, o tempo está chegando, vamos então nos consagrarmos a Deus, o marido se consagrando à sua esposa, a esposa ao seu marido unicamente, e os solteiros esperando a época certa, orando por um casamento cristão, e não dando lugar ao pecado, isso que Paulo chama de impudicícias e dissoluções. Paulo fala também de contendas. Ele está combatendo esse vício que as pessoas têm de contender. É interessante, em todos os tempos, mas agora, por causa das redes sociais, a gente fica vendo muito povo de Deus contendendo, especialmente aí na internet, no Facebook, no Instagram, gente contendendo. Paulo diz que o líder é inimigo de contenda. Quando eu vejo uma pessoa muito contenciosa, eu não tenho a menor dúvida de que é uma pessoa imatura. É um menino na fé, não cresceu. Ele não consegue, através da normalidade, ser uma pessoa cordata e convencer outras pessoas. Preste atenção, toda vez que você vê uma pessoa contenciosa, que gosta de rebater, de criticar, que não se cala, que sempre quer ter a última palavra, que parece querer sempre ter a razão, essa pessoa não é madura na fé. No final a gente percebe isso. Não consegue nutrir um ministério saudável. E Paulo diz, seja inimigo de contenda, não viva a contender. E por fim, Paulo cita aqui ciúmes, isto é, sempre querer a posição do outro, sempre querer o lugar de outro. Então é isso. E é assustador como parece que nós estamos olhando para nós mesmos. Parece que esse texto foi escrito ontem, né? Esse mundo no seu pecado, nas suas trevas, e Paulo diz para nós, olha, o tempo está chegando, vivamos como em pleno dia. Paulo nos orienta a abandonar esses pecados, a tirar a roupa do mundo. Essa é a ideia que ele tem aqui. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A ideia aqui de Paulo nós tínhamos uma roupagem, um jeito de ser, um comportamento inadequado. Agora a gente tira essa roupa porque ela não mais faz parte da nossa vida. Então, meus irmãos, até aqui duas maneiras de nós vivermos a agenda de Deus na nossa. A primeira é um despertamento, é saber que nós estamos perto da salvação, é nós não dormirmos, não ficarmos indolentes, é nós vigiarmos o tempo todo, é nós vermos os sinais da volta de Cristo e evangelizarmos os homens dizendo Jesus está voltando, falarmos com toda clareza. A segunda, aqui veja que é algo que nós falamos, que nós expressamos, mas a segunda é um estilo de vida cada vez mais santo, abandonando tanto esses pecados que Paulo citou aqui, como os demais, brigando. Nós somos pecadores, a nossa natureza carnal, ela é pecadora, nós temos inclinação para a carne, mas nós devemos brigar com isso e buscar tirar essa roupa do pecado para que essa agenda de Deus se estabeleça com mais facilidade na nossa própria vida. E finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que essa agenda de Deus é um tempo de nós nos revestirmos do Senhor Jesus. É assim que ele termina o versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo.
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui a ideia é assim, nós tiramos a roupa do pecado, do mundo, mas não ficamos nus. Nós abandonamos certos comportamentos e agora nós vamos adquirindo outros. Mas aqui Paulo diz, agora vistam a roupa do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja uma capa protetora, como aquela armadura de Efésios 6, aquela proteção espiritual, a mente protegida, o corpo protegido, a vida protegida. Nós vamos nos revestindo de Jesus. Nós vamos crescendo na sua graça. Como é que nós vamos vestindo a roupa de Jesus? Lendo a palavra, observando como Jesus fazia, orando, falando com Ele, pedindo graça, pedindo intervenção dEle na nossa vida, práticas devocionais, buscando o Senhor, olhando para Ele firmemente no meio da tentação, da provação. Paulo diz, a gente olha para o mundo e vê pecado, vê orgia, contenda, dissolução, mas nós olhamos para Cristo, vemos beleza, santidade, então nós vamos nos revestindo. Na conversão, o Senhor Jesus já nos tomou, nós já somos dele, nós já estamos nele, mas dia após dia nós queremos ser mais parecidos com ele, queremos tomar sua roupa, sua forma, ficar parecidos com ele, como por exemplo um menino que calça o sapato do seu papai e veste a camisa do seu pai, é grande para ele, mas ele se sente feliz fazendo aquilo. Jesus é grande demais para nós, mas nós somos chamados nesse texto a vestir a sua roupa, a revestir-nos dele. Aqui é o seu modelo, buscarmos a sua santidade, a sua beleza, que a beleza de Cristo se veja em mim, olharmos para a palavra e vermos como é que Jesus agia. Nós não somos neutros. Se nós abandonarmos o pecado, nós precisamos abraçar uma nova causa. E essa causa, Paulo diz, é Jesus. Vocês são salvos. O Jesus está voltando. Já é hora de vocês despertarem do sono. A salvação está próxima. Agora abandonem o pecado, mas andem bem pertinho do Senhor Jesus. Cresçam nele. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ouçam a palavra do Senhor Jesus, converse com Ele, com Deus em oração em nome de Jesus, busquem ser parecidos com Ele e é assim que nós vamos aguardar a bendita volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que Paulo nos diz aqui é que nós, nesse tempo final, onde o mundo está nas trevas, a gente vê isso cada vez pior e se acostumando cada vez mais com o pecado. Paulo diz, quanto a vós outros, nós somos um grupo separado. Vós outros quer dizer, nós somos diferentes dos demais. Nós devemos estar despertos, mente livre, pensamentos firmes no Senhor, vida despertada, cheias do Espírito Santo. Nós devemos saber que ao fazer uma leitura desse tempo, abandonar o pecado, brigar com o nosso próprio pecado, com a nossa inclinação. Nós somos pecadores, vamos ser pecadores até Jesus voltar e nos revestir de uma vida incorruptível. Nós vamos brigando, crescendo em santificação, confessando, orando, abandonando o pecado. Paulo cita alguns deles aqui. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, dormir no pecado. E, finalmente, ele diz, joguem fora essa roupa do velho homem, revistam-se do Senhor Jesus, olhem para Ele, conheçam sua palavra, conversem com Ele, vejam como Ele fazia, fiquem mais perto dEle, revesti-os do Senhor Jesus. É assim que nós devemos aguardar o Kairos, o tempo de Deus. Vós que conheceis o tempo, nós temos a obrigação de conhecer o tempo. É assim que nós conhecemos o tempo, no nosso tempo, a agenda de Deus na nossa agenda. Nós não devemos viver aqui desconectados da agenda de Deus. Nós estamos com o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Nós conhecemos o tempo. Vós que conheceis o tempo, os salvos precisam conhecer o tempo. Precisam fazer uma boa leitura. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Ajude a você, a sua família, a sua igreja. Oremos? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra,
Pequenos versículos que têm uma grande mensagem. Nós queremos tomar posse desse texto. Sozinhos nós vamos ficar dormindo indolentemente, mas o Senhor pode nos acordar, nos despertar, despertar nossa alma, despertar o nosso espírito, porque é muito fácil dormirmos e nos esquecermos das coisas de Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude na nossa luta contra o pecado. Que o Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo nos desperte, que Ele lateje em nós, que Ele nos chame para uma vida de santificação. E pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor Jesus, Teu Filho amado, aqui nas páginas das Escrituras, vendo que toda a Bíblia fala a respeito dele. Pedimos que o Senhor nos revista mesmo com as roupas do Salvador Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, dirige-nos, age com misericórdia conosco nesse tempo tão difícil. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, tenham uma semana muito abençoada. Que Deus acompanhe vocês aí. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com os irmãos e com os irmãos permaneçam até a vinda bendita do Salvador Jesus.